Bom dia, graça e paz. Aqui é a Thalita Martins, hoje é quinta-feira. Nós vamos dar continuidade na leitura do livro, no capítulo 9. Se atente ao que o Senhor quer falar ao seu coração, amém? Nós vamos ler hoje mais um pouquinho. Como eu disse, esse é um capítulo mais extenso, então para não ficar cansativo, eu vou dividir ele em 3 partes, amém? Dê a Deus o dízimo de todo o seu tempo. Quando eu comecei a enfrentar essas coisas desagradáveis a respeito de mim mesma, decidi ver o que aconteceria se eu desse a Deus o dízimo do meu tempo. Eu nunca ouvira ninguém falar sobre isso antes, mas o Senhor parecia me conduzir a essa linha de pensamento. Achei então que talvez fosse essa maneira de Ele evitar que eu passasse mais tempo fora de casa do que Ele queria. Calculei quantas horas de sono eu precisava, subtraí o total de 24 horas que Ele me dava todos os dias e multipliquei o resto por minutos e segundos. Até que eu cheguei à conclusão que eu tinha 1h30 do meu dia para ser usada para Ele, para o Senhor. Você gasta 1h30 de cada dia com o Senhor? Nós nos enganamos pensando que o que fazemos é muito útil para Ele, mas na verdade não é. Se você está frequentando 3, 4 ou 5 reuniões da igreja por semana, gostaria que se pusesse realmente diante do Senhor e perguntasse: Pai, estou usando para o mal algo que deveria ser usado para o bem? Isso está fazendo com que eu fique fora de casa mais tempo do que eu deveria, em lugar de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça? Pense com cuidado e responda sinceramente ao Senhor, pois Ele não aceitará nada que não seja sincero. Comecei então a dar ao Senhor a sua 1h30 a cada dia. Parte desse tempo era usado com as minhas meditações, parte com os trabalhos da igreja que eu continuei a fazer. Mas passei a tomar muito cuidado antes de dizer sim. Até aquele ponto, se alguma coisa tinha de ser feita, adivinhe quem estava disposto a fazê-la? Muitas vezes os que organizavam programas não procuravam outra pessoa, porque sabiam que no último minuto eu faria o trabalho. Não permita que ninguém a coloque nessa situação. Verifique sempre, antes de aceitar um trabalho na igreja, se Deus quer que você faça. Isso é muito importante, pois você não será útil para Ele a não ser que o seu trabalho seja de agrado dele. Logo descobri que se eu não aceitava o trabalho, outra pessoa o fazia. E quando faço um retrospecto, vejo quantas vezes impedi que outra mulher fosse abençoada por causa do meu egoísmo. Eu queria fazer tudo a fim de colocar uma pequena auréola ao redor da minha cabeça para que todos dissessem: Shirley Price, ela é uma mulher muito dedicada na igreja. E meu pai no céu estava dizendo: Shirley, quando você vai acordar? Quando eu descobri que podia dizer não na hora certa, encontrei a felicidade. Aquele desagradável sentimento de insegurança me abandonou e eu fiquei sabendo que tudo o que fizesse desde então seria de utilidade para Deus. Faça tudo com decência e ordem. Eu mencionei antes que Deus me deu um outro versículo, no segundo dia em que eu passei a comunicar-me seriamente com Ele. A passagem se encontrava em 1 Coríntios 14:40, que diz: Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Posso adverti-lo agora de uma coisa? No momento em que você começa a entrar em comunhão com o Senhor a respeito do que vai fazer para Ele, surge um inimigo que fará todo o possível para dificultar a sua vida. Você acha que as coisas eram difíceis antes? Espere até começar a pôr em prática essas coisas. Descobrirá que por algum tempo fica mais difícil ainda. Descobri isso rapidamente, mas Deus me deu um método para enfrentar o desânimo e a frustração que o inimigo colocava em meu caminho. Foi uma tabela que eu chamei de tabela de situação e reação. Partilhei isso com algumas outras mulheres e todas se entusiasmaram, porque a tabela as ajudou a ter uma ideia de seu desempenho como mães e esposas.
Eu estava no ponto de explodir na minha experiência com o Senhor e tinha controlado o meu gênio e a minha ira por tanto tempo, que quando eu finalmente explodi, foi como um vulcão expelindo lava sem parar. Parecia que havia muita coisa dentro de mim que precisava sair e que o Senhor ia mostrar-me como orientar tudo. Eu estava tendo muita dificuldade porque tinha deixado que a casa desmoronasse num sentido quase que literal, e eu um dia decidi reconstruí-la colocando-a em ordem. Mas parecia que não havia por onde começar. Cada armário, cada gaveta, quarto, enfim, tudo estava uma desordem. A pilha de roupa para passar não tinha tamanho. Tudo que eu olhava parecia uma montanha. Mas temos um Deus que trata dos impossíveis, e Ele nos diz: se tiverdes fé, como o tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. E foi o que aconteceu. Mas levou tempo, precisei de disciplina, e foi preciso que me dispusesse a obedecer à voz de Deus. Hoje eu quero novamente parar por aqui e amanhã a gente termina esse capítulo. Deus te abençoe.